Oi pessoal, eu sou o Alessandro e nesse vídeo eu vou mostrar e comentar as minhas melhores leituras desse mês de dezembro de 2019. Eu imagino que quem acompanha o Ministério dos Quadrinhos deve estar estranhando um pouco, porque o meu vídeo de melhores do mês, normalmente ele sai no primeiro dia do mês seguinte. Só que nesse mês de dezembro eu resolvi antecipar pelo seguinte motivo. Porque a partir do dia 26 eu vou começar a lançar minhas listas de melhores do ano. E eu não achei que fazia muito sentido lançar a de melhores do mês depois das melhores do ano. Porque assim, ia ficar meio anticlimático. Ano passado também eu antecipei. E assim, acredito que essa lista de melhores do mês não sofreria a alteração se eu a gravasse mais para o fim do mês. Por quê? Porque eu estou de mudança. Então, meu tempo de leitura nos próximos dias vai ser muito reduzido, eu praticamente não vou ler. Então assim, o meu mês de leituras realmente fechou. E foi um mês muito rico. Tem bastante coisa bem variada. Tem mangá, tem quadrinho europeu, tem Marvel, tem quadrinho americano fora do eixo Marvel e DC. São coisas bem assim legais. Tem quadrinhos com a pegada mais existencial, tem um drama histórico, tem, sei lá, tem terror, então assim, é bastante coisa, tem super-herói. Mas antes de eu começar a falar das leituras, deixa eu só dar aquele aviso que eu sempre dou, você sabe qual é, você que acompanha, que em todos os meus vídeos eu deixo um link da Amazon, caso você vá fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link, isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Bom, nesse vídeo, além do link geral para lojas, para qualquer compra, eu vou deixar também os links específicos para esses quadrinhos, pelo menos todos que estiverem disponíveis lá. Bom, dado o aviso, você não veio aqui me ouvir fazendo jabá, você veio me ouvir falar sobre minhas melhores leituras. Vamos a elas. Bom, primeira delas, vamos começar com os mangás. Foi essa aqui, ó. Devilman, edição histórica número 1, lançamento agora de fim de ano da New Pop, um mangá que foi bastante pedido pela galera, e é um mangá da década de 70 que sofreu uma revisão por parte de autor mais recentemente, e é essa edição revisada que a New Pop lança. Inclusive o quadrinho ele vai ser fechado, né? Esse mangá é fechado em 2 volumes. Nós temos mais um volume, tipo um tijolo como esse aqui. Cara, é um tijolo mesmo, tem mais de 650 páginas. É um shonen feito pelo Go Nagai. É uma história simples, mas eu achei bem envolvente e me pegou pela nostalgia. Isso aqui me lembrou muito quadrinhos como Yu Yu Hakusho, assim, me lembrou quadrinhos e o desenho também. Me lembrou bastante o Yu Yu Hakusho, só que o Yu Yu Hakusho é muito posterior. Eu não posso dizer se há alguma influência direta, mas com certeza Yu Yu Hakusho respira do ar que Devilman contribuiu para gerar. É bacana ver um mangá clássico sendo lançado aqui, bacana mesmo. É uma história que constrói uma mitologia própria, uma história que tem bastante lutas, né? É um shonen, mas ao mesmo tempo ela é conduzida muito pelos diálogos. Inclusive na primeira parte o que nós mais vemos são diálogos, e a narrativa é fluida, é legal de ler, curti bastante, fico aí na torcida pro próximo volume sair logo, e deixo meus parabéns a New Pop por trazer um mangá com esse perfil, e está investido em mangás clássicos. Quanto mais disso chegar no Brasil, melhor. Um outro mangá, esse agora mais contemporâneo, lançado pela Pipoca e Nanquim aqui no Brasil, foi O Último Voo das Borboletas. Se no Devilman nós temos um shonen com muitas batalhas, aqui nós temos um drama histórico muito bem conduzido. A protagonista é uma prostituta de luxo, a ambientação é o Japão do século XIX, e a partir dessa protagonista nós vamos conhecendo os personagens que orbitam em torno dela. Além disso, nós vamos sabendo um pouco mais do contexto histórico da época e da maneira que essas mulheres se tornavam prostitutas. Cara, história bem conduzida, gostei bastante. O vídeo sobre esse quadrinho, inclusive, já saiu aqui no Ministério. Fiquei assim, me surpreendi. Na verdade, me surpreender não é bem a palavra, eu não sabia muito bem o que esperar. E foi uma leitura bastante agradável. Bom, terminados os mangás, vamos então para um quadrinho da Marvel.
esse aqui, Vingadores Sem Rumo. Cara, isso aqui é muito divertido, é aquilo que eu chamo de um gibi raiz de super-heróis. Vingadores Sem Rumo é uma história na qual o destino do universo está em jogo, que envolve deuses gregos, envolve passeia um pouco, utiliza elementos da cronologia, tanto recente quanto mais antiga da editora, e é um quadrinho acessível. Isso aqui foi uma minissérie em 10 partes. No Brasil saiu esse primeiro encadernado com as 5 primeiras partes, e logo teremos a conclusão no segundo encadernado. Isso aqui é a continuação de uma outra minissérie, essa em 12 partes, Vingadores Sem Rendição, que foi publicada na própria mensal dos Vingadores aqui no Brasil. E essa Vingadores Sem Rendição, cara, é muito legal, foi muito bacana mesmo, assim. Eu gostei muito. A equipe criativa é no roteiro, né? Al Ewing, o Mark Waid e o Jim Zub. E os caras eram responsáveis pela revista dos Vingadores na época. Os Vingadores foram canceladas e Sem Rendição ela ficou no lugar, né? E foi muito bacana. A Terra foi sequestrada e virou uma espécie de tabuleiro para duas entidades cósmicas, e os Vingadores, ou uma equipe formada às pressas, ele teve que lidar com isso. Aqui nós vemos uma outra equipe de Vingadores formada às pressas tendo que lidar com consequências dessa primeira saga. Gibi bem legal. Bom, super-heróis foi o único esse mês. Mas vamos agora para um autor. Cara, eu acho que é a primeira vez que isso acontece, eu não tenho certeza, que o mesmo autor emplaca 3 obras diferentes na minha lista de melhores do mês. E esse autor foi o Jeff Lemire. Ele emplacou o Apanhadores de Sapos, O Ninguém e o terceiro volume de Gideon Falls. Mas vamos lá, vamos falar de cada um deles. A começar por Gideon Falls. Gideon Falls é uma série de terror muito boa. Os 2 primeiros volumes, assim, eu achei geniais. Esse terceiro volume continua muito bom, mas ele acabou abordando outros aspectos e dando um pouco, vamos colocar assim, o que está por trás. Eu acho que não foi exatamente... Não me gerou a mesma reação que os outros volumes, mas ainda assim é muito bom e é uma edição que é fundamental para o andamento da história. Eu imagino que a gente avalia volume por volume, mas no todo da saga, essa vai ser uma edição assim essencial, porque ela revela algumas coisas que são importantes, uma identidade de um personagem que aparecia em detalhes, o cara ganha protagonismo nesse número. Isso aqui trabalha um pouco de viagem no tempo, é um terror que envolve viagem no tempo. Inclusive, essa questão da viagem no tempo, em alguns momentos, me lembrou aquela série da Netflix, Dark. Embora, é claro, em Dark, a viagem no tempo é o centro da coisa. Aqui não é bem isso, mas é um fator importante e, até agora, bem trabalhado. Os desenhos do André Sorrentino são muito bons também. Mas, como eu falei, são 3, né? Tem Apanhadores de Sapos, esse aqui é um lançamento também agora mais para o final do ano, lançamento da editora Mino, que é um quadrinho escrito e desenhado pelo Jeff Lemire, tá aqui os desenhos dele. Tem galera que não gosta, eu curto os desenhos dele nos roteiros dele, não sei como é que ficaria com o roteiro de outra pessoa. Esse aqui é uma história, um conto rápido de ler, mas bem intenso, que trabalha com temas que tocam a todos nós, por exemplo, a mortalidade, como nós criamos outra perspectiva sobre a vida quando estamos diante da morte. Trabalha também o tema da questão de como é que durante a vida nós vamos deixando de valorizar as coisas que são mais importantes, e isso tudo feito numa pegada mais surrealista. É uma história que nós já vimos, mas a narrativa do Lemire dá tons originais a ela. Curti bastante. E o último é O Ninguém, lançado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. O Gideon Falls é o terceiro volume, Apanhadores de Sapos, da história está completa aqui, e O Ninguém está completa aqui. Como eu estava dizendo, é uma história do Jeff Lemire, um quadrinho do Jeff Lemire também com desenhos dele, embora a gente possa perceber que aqui os desenhos dele estão um pouco diferentes, né? O traço é o mesmo, mas aqui a gente repara, sei lá, um cuidado um pouco maior. A história também pede um pouco isso. Isso é uma versão da história do Homem Invisível lá do H.G. Wells.
E é uma versão que envolve aquilo que o Lemire gosta muito, que é a ambientação de cidadezinhas de interior. Um homem todo enfaixado, supostamente vão lá, o homem invisível, né? Ele sofreu um acidente, teve um problema lá numa experiência e se tornou invisível. Então ele anda todo cheio de faixa, ele chega na cidadezinha do interior e nessa cidadezinha ele causa reações, desconfiança, também curiosidade. Gibi bem legal, bem legal. Mas vamos lá, falamos agora do Jeff Lemire, dos mangás. Vamos então para um quadrinho europeu. Um europeu assim que realmente foi assim, coisas de gênio, assim, genial, que foi Solitário. Cara, isso aqui é bom demais, assim. É um quadrinho que é uma aula de narrativa, mas não é só isso, né? A narrativa está em função da história que ele quer contar. O Chabuté, também é lançamento da Pipoca e Nanquim, que é a história de um homem que nasceu num farol, uma pequena ilha, uma ilha minúscula, e ele nunca saiu de lá. E há 15 anos ele não tem nenhum contato humano, afinal de contas, o seu pai morreu. E o que esse homem faz com o seu tempo? Como é que ele lida? E aí é uma, como é que eu vou dizer? É uma ode à imaginação, como que a imaginação é o que permitia ele voar um pouco mais distante. E ao mesmo tempo como a imaginação era limitada pelo isolamento que ele vivia. Gibi lindo, gostei demais, assim. Bela obra do Chabuté. Bom, vamos lá, acho que já fomos. O Solitário, O Último Voo das Borboletas, Devilman. Vamos agora então para uns quadrinhos com a pegada de terror. Já teve aí o do Lemire, né, o Gideon Falls, mas tem outros. Terror também emplacou aí três posições. Uma delas é com isso aqui, ó, 30 Dias de Noite, edição definitiva da Dark Side. Bela edição da Dark Side, compila as 3 minisséries anteriormente lançadas no Brasil pela Devir. É uma obra que tem roteiro do Steve Niels, e desenho do Ben Temple-Smith, e que é um conto visceral. É uma história de vampiros visceral, muito assim, violenta, e tem os desenhos combinam muito com a história ser contada. Inclusive eu acredito que compilando as 3 minisséries a coisa ficou melhor, porque assim alguns defeitos de cada minissérie eles se tornam menores frente ao todo. É uma história de vampiros que é ambientada inicialmente em Barrow, que é uma cidade no extremo norte, que ela tem uma noite de 30 dias, e os vampiros que vivem escondidos no seio da humanidade resolvem fazer um banquete lá. E aí, história que segue. Bem legal. E de terror também temos aí Hellboy, o segundo ônibus lançado pela Mitos Editora. Eu estou gostando muito dessa proposta, tá? Eu elogiei muito o primeiro ônibus, o vídeo do segundo ainda não saiu, mas assim, eu estou podendo ler Hellboy de uma maneira que eu não conseguia, que eu não tinha conseguido antes, pelo menos, que é ler na ordem cronológica. Embora as minisséries do Hellboy funcionem, algumas delas até bem de maneira isolada, cara, na verdade tudo está concatenado como uma grande saga, e ler em ordem, cara, é a melhor, assim, maneira. Inclusive, eu começo a entender, na verdade começo não, né? Já entendo porque que Hellboy gera tanta paixão, assim, realmente é uma grande obra, é uma grande saga aí do Mike Mignola. E eu não costumo comentar tanto preços, né, mas assim, eu acho que isso aqui está sendo um dos melhores custos-benefícios, assim, tá muito, assim, mais em conta do que as edições anteriores de Hellboy, e tem, cara, mais de 400 páginas esse segundo volume. Realmente achei, quando a gente olha o preço de capa, tá lá, assusta um pouco, mas quando olha para comparando com outros lançamentos com a mesma quantidade de páginas e com um material desse tipo, porque não é só página que conta, né? A gente sabe disso. A gente sabe que não dá para contar só página. O preço eu achei que ficou bem em conta, ainda mais levando em conta as promoções, né? Que é como a grande maioria de nós compra. Mas assim, belo gibi, bela iniciativa editorial, e vamos ter o terceiro ônibus aí pro ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. A Mito já disse isso. E, bom, vamos mostrar isso aqui agora. The Black Monday Murders. Cara,
eu não elenco assim do melhor pro pior ou do pior pro melhor. Eu tenho dificuldade de fazer isso, tenho dificuldade de atribuir nota a quadrinho. A galera inclusive pede, atribui nota, não sei o quê. Mas esse mês de dezembro eu li 2 quadrinhos que eu tenho certeza que ficariam aí entre, se eu tivesse que fazer um ranking aí, os 2 disputariam o primeiro lugar com facilidade. Que são esses 2 aqui. É o Solitário e o Black Monday Murders. Pipoca Nanquim e Devir aí. Cara, isso aqui é genial, cara. É aquele quadrinho que a gente começa a ler e pensa assim, cara, o autor preparou realmente, ele quer escrever uma grande obra, ele tá preparando uma história que ele planejou diversos detalhes. É um quadrinho do Jonathan Hickman, o que atualmente é responsável pelos X-Men, já escreveu o Quarteto Fantástico, escreveu aquela grande fase dos Vingadores. O desenho são do Tom Coker, eu acho, só conferir se o nome do cara é esse mesmo, que eu posso estar esquecendo o nome do desenhista. Mas assim, cara, é até difícil comentar sem dar spoilers. Eu estou até em dúvida se eu faço o vídeo exclusivo. Não saiu ainda o vídeo sobre esse quadrinho. Fico até em dúvida se eu faço nesse momento ou se eu espero o segundo volume que já foi prometido pela Devir para o começo do ano que vem, assim. Fico realmente nessa dúvida, porque isso aqui tem vários detalhes, é muito bom. Nos Estados Unidos sai pela Image, saíram 2 volumes, ainda não saiu o terceiro, está numa espécie de hiato, porque acho que o roteirista ficou doente, desenhista, não o roteirista, né? O desenhista ficou doente, mas assim, é um grande quadrinho. Estou aqui procurando o nome do desenhista para isso mesmo, Tom Coker, para falar, para confirmar para vocês. Por isso que eu estava olhando mais para o quadrinho. Mas, cara, gibizaço, os desenhos também estão ótimos, casam muito bem com o clima de mistério, assim. Assim, talvez agrada a todo mundo? Provavelmente não. É uma trama que, sei lá, vai sendo construída aos poucos, a tensão vai sendo trabalhada. O Hickman mescla com textos, tipo de recurso que ele gosta de usar, mas eu particularmente achei assim um gibizaço. Tá com certeza entre as minhas melhores leituras do ano. Pois bem, são essas as minhas melhores leituras do mês de dezembro de 2019. Diz aí quais foram as suas e semana que vem não, né? Daqui a alguns dias começam a sair meus vídeos de melhores do ano, né? Esse ano eu li bastante coisa mesmo. Eu não contei quantos quadrinhos eu li, mas eu estava lembrando assim, eu tive uma média de pelo menos de 8 quadrinhos lidos por semana. Então assim, multiplicando aí por 52, né? Deu mais de 400 quadrinhos por ano, no ano, né? Pô, foi um bom ano de leituras e li bastante coisa boa, bastante coisa que eu tinha vontade de ler e não tinha lido ainda. Boa parte dos lançamentos. Bom, logo a gente vai falar sobre isso. Agradeço você ter visto o vídeo. Peço que você compartilhe ele se você gostou. É isso que faz o Ministério dos Quadrinhos crescer, alcançar pessoas que se interessam pelo conteúdo que eu produzo. Não esquece de dar teu joinha. Não esquece, se você está chegando por agora, seja muito bem-vindo. Fica por aqui. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias. Para então, um abração e até o próximo vídeo.